Nesse vídeo eu quero mostrar alguns componentes, alguns acessórios, alguns módulos que podem ser ligados ao Arduino. Vou mostrar só o componente e vou mostrar para que ele serve, que pode auxiliar quem está começando. Compartilhando aquilo que eu aprendi, estou aprendendo ainda, então vou compartilhando aquilo que eu já aprendi nesse pouco tempo que eu estou usando o Arduino. Então esse aqui é a placa do Arduino, cabe aqui na palma da mão. Então ele é uma placa microcontroladora, ou seja, que vai controlar outros dispositivos ligados a ela. E você vai poder controlar entradas de sinal, entradas de um sensor, entre vários sensores, né? Então eu vou falar de alguns dos quais eu tenho aqui. E depois nos próximos vídeos eu estarei dando um exemplo de cada um deles, usando esses sensores ou módulos que eu vou mostrar nesse primeiro vídeo. Então vamos lá aos módulos que eu tenho aqui. Ele é um detector de obstáculo. Quando o obstáculo chega próximo, ou até mais ou menos, segundo o fabricante, até 4 metros, ele detecta essa distância e vai mostrar na distância que o objeto está do sensor. Então, se ele estiver mais próximo aqui, ele vai marcar centímetros e vai chegando, afastando e vai mostrando a distância. Então, esse módulo praticamente serve para isso. Esse sensor aqui, que é um sensor que ele vai medir a temperatura, o modelo dele é DHT11. Tem outros modelos também, mas eu testei esse aqui e pelo que eu ouvi em outros comentários, em outros vídeos, ele não é tão preciso, mas já dá para você fazer alguns projetos com ele. Por exemplo, até uma determinada temperatura, você quer que ligue um ventilador, por exemplo, né? Ou uma campainha, alguma coisa sonora para lembrar de que a temperatura está esquentando ou diminuindo. Então eu já fiz um projeto com um ventilador que desliga quando a temperatura está abaixo de 26 graus e liga quando está acima de 26 graus. Outro sensor aqui que eu conheci ele há pouco tempo e eu vi que tem vários modelos, várias utilidades, vários tamanhos. Então esse aqui da minha esquerda, eu tirei ele daquelas calculadoras, né? Aquelas calculadoras simples. Então esse é o sensor piezo. O nome é meio, parece italiano, né? Eu creio que é italiano. Que é um sensor que detecta vibração. Quando você vibra algum objeto, encosta algum objeto que ele está encostado, ele vai emitir uma vibração e essa vibração você pode fazer várias coisas com ela. Por exemplo, se você colocar esse sensor no violão, você vai poder fazer como se fosse um captador do som das cordas do violão. E ali você coloca volume, coloca às vezes um amplificador e pode ligar numa caixa de som. Então essa é uma utilidade bastante interessante que ele pode ter. Agora no Arduino, esse primeiro que eu falei é sem Arduino. No Arduino tem inúmeros projetos que você pode fazer. Então aí eu vou mostrar como que ele funciona depois. Outro sensor também que é bastante conhecido aí quem usa Arduino é esse sensor de presença. Hoje em dia a gente vê muito nas casas, né? Quando a gente passa, acende uma luz e apaga, quando detecta a presença de alguém. Então isso pode simular, né, a presença, ou pode, quando ligar a luz, né, a pessoa lá dentro da casa percebe que tem alguém perto do portão e dá uma olhadinha, né? Então assim, tem várias utilidades. Então ele pode tanto ser ligado sem o Arduino ou com o Arduino. Agora, com o Arduino você tem uma infinidade de projetos que você pode fazer. Por exemplo, quando detectar a presença de alguém, soa um alarme, soa um dispositivo de voz, né? Acenda uma lâmpada, uma luz, um LED. Então, assim, inúmeros as possibilidades. O próximo sensor é um sensor que a gente vê poucos projetos aí na internet, que é esse sensor aqui, ó. Ele é envolvido por um vidro e dentro dele tem
dois ferrinhos que eles, quando eles entram em contato, eles ligam. Quando é chegado aqui, é um sensor magnético. Quando chegado um ímã aqui perto, ele desliga o contato, e quando afasta ele desliga. Ou o contrário, quando ele já está ligado aqui, nesse caso aqui ele já vem ligado, quando eu aproximo aqui o ímã, que tem um ímã aqui dentro, ele vai desligar o contato e esse alarme vai desligar. Então esse tipo de sensor aqui, que ele é conhecido como reed switch, que é um nome difícil até de lembrar, né, de falar, mas ele é um sensor que funciona através do magnetismo. Então você coloca o ímã, desliga ou liga. Então você pode colocar no seu projeto. Falando um pouco também do sensor piezo que eu falei no começo, esse tipo de dispositivo aqui, de alarme, que é usado para janela, né, que liga e desliga quando esse ímã afasta e desliga quando fica próximo, ele também usa aquele sensor que eu falei lá no começo, que é o sensor piezo, que ele serve também como se fosse um buzzer. Então ele vai emitir um sinal sonoro bem alto, por causa desse circuito aqui. Então nós vamos usar ele separado no Arduino. Se você tiver um desses estragado, você vai poder aproveitar aqui vários componentes, né? Esse sensor magnético, que é o reed switch, esse transistor, o botão liga e desliga, e esse sensor piezo. Vamos falar do buzzer. Falei que o sensor piezo serve como um buzzer. Esse aqui já é um buzzer, feito para isso mesmo, para emitir sons. Então, você quer às vezes emitir um som no seu projeto, igual o alarme, né? Você combinando o sensor peer para detectar a presença de alguém, você pode colocar um buzzer para junto com ele acionar quando essa presença for detectada. Bom, aqui também não é sensor, mas é bastante usado nesse servomotor. Esse aqui é o servomotor SG90. Então ele é usado bastante também na robótica, em vários projetos. Se você procurar aí na internet, aí no YouTube, você vai encontrar milhares de projetos usando esse servomotor. Ele é bem pequenininho, cabe aqui, dá até para fechar a mão, ele cabe dentro da mão. Então ele vai servir para fazer elevadores, mexer braços robóticos. Então é difícil até descrever a quantidade de coisas que ele pode fazer. Outro módulo aqui, esse pequenininho aqui, ele é interessante. Ele é um módulo acelerômetro e giroscópio. Então, em determinada posição que ele tiver, ele vai te mostrar o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. E também quando você girar ele nesse sentido ou nesse sentido, ele vai mostrar os graus que está sendo esse movimento. Esse módulo que também eu achei bastante interessante, eu conheci ele há pouco tempo, é um módulo RTC. E o que ele mostra? Ele tem um relógio interno e ele vai marcar as horas, datas. Você pode programar ele para quando alcançar determinada data ele faz alguma coisa, quando determinar certo horário ele faz outra coisa. Então você pode programar ele calculando as horas e acionar alguma coisa ou desligar alguma coisa, né? E também ele tem um sensor de temperatura, que ele é mais preciso do que esse outro aqui, ó. Esses dois aqui é um transmissor e um receptor de radiofrequência que funciona na frequência de 433 MHz, que funciona mais ou menos 100 metros em área livre, com antena. Uma boa antena, né? Então esse aqui eu também já fiz alguns projetos com ele. Ele pode ser feito tanto com Arduino ou sem Arduino. Sem Arduino você vai ter que usar um decodificador e um codificador.
E no Arduino você não vai precisar desses codificador e nem decodificador. Aqui também tem um módulo bastante interessante que eu conheci há pouco tempo também. É um módulo transceptor e o modelo dele é o módulo NRF 24L01 e funciona na frequência de 2,4 GHz, que é a frequência permitida, né, por lei para esse tipo de módulo. Então é livre, né, nessa frequência. O que ele faz? Você pode também usar para fazer carrinhos de controle remoto, aviões, né, aviõezinhos de controle remoto, carrinhos, barcos, né, barquinhos, qualquer coisa que você queira controlar. E ele também você pode se comunicar. Ele, além de ser um receptor, ele também, no mesmo módulo, ele é transmissor. Por isso que ele chama transceptor. E você pode também digitar um texto usando um Arduino e receber em outro Arduino o mesmo texto. Então você pode fazer comunicação de texto e comunicação também para acionar algum tipo de dispositivo, alguma carga, alguma lâmpada, Então são, assim, as possibilidades aí são várias. E agora tem os mais simples e mais comuns, né? Que não é sensor, mas são alguns dispositivos que você liga, né? Um push button para você acionar algum tipo de elemento, algum tipo de carga, algum tipo de LED, algum tipo de lâmpada. Então são bastante importantes esses tipos de botões. É um botão de pressão, mais conhecido como botão de pressão. Ele aperta, liga, solta, desliga. Mas você pode programar ele no Arduino para que quando você apertar uma vez liga e quando você apertar a segunda vez desliga, no mesmo botão. Eu tenho esse LDR, que é um tipo de resistor que ele detecta a luminosidade. Então tem vários tamanhos. Esse aqui é bem pequenininho, né? Menor que minha unha. Então ele vai a uma determinada luz, você pode tabelar você colocar exposto à luz, você vai ver lá a numeração que faz, e a partir dessa numeração você pode colocar no seu projeto. Se vai acender uma lâmpada, se vai desligar, ou se vai fazer outro tipo de coisa. Então ele é usado nesse dispositivo que você coloca na tomada e ele acende quando está de noite e desliga quando está de dia, os LEDs. E só que com o Arduino você tem a possibilidade, né, de fazer inúmeros projetos com ele. Agora esse aqui é um LCD, são 16 colunas, né, por 2 linhas. E ele vem já com o módulo I2C, que vai pegar todos esses pinos aqui do LCD e converter para simplesmente 4 pinos. Então, por isso, se você for comprar um LCD, você já compra com esse módulo embutido. Que aí você não vai ter que usar tantas entradas lá do Arduino para ligar cada um desses pinos aqui. Você liga no módulo I2C e vai usar aqui só 4 ligações para ligar no Arduino. Para encerrar aqui, vou mostrar um tipo de LED, que é um LED RGB. Ele tem 3 cores, que o R é o vermelho, o G é o verde e o B o azul. Então ele tem as 3 cores nele mesmo. Então você pode usar o Arduino, né, para você usar uma cor ou outra, ou misturar as cores. Então esse aqui também você pode ter várias possibilidades para você fazer projetos nesse tipo de LED. E os outros LEDs que todo mundo conhece, que os LEDs comuns, né, que são esses aqui, que a maioria de dispositivos, seja com Arduino ou sem Arduino, tem os LEDs. Porque os LEDs vão mostrar alguma coisa que está ligada, está passando corrente ou não. Ou quando você liga determinado dispositivo para mostrar que está ligado ou não. Você pode fazer um pisca-pisca também com
com os LEDs. Você pode variar as cores também. Então, assim, dá para fazer muita coisa legal. E agora, por último, é um microfone Eletreto, que você pode também capturar o som dele e controlar por voz algum tipo de dispositivo. Então, por hoje é só, o vídeo fica por aqui e nos futuros vídeos eu vou fazer usando cada um deles no Arduino. Então, até o próximo vídeo.